Graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira, continuando a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 8. Vamos ler o primeiro texto. O primeiro texto vem trazendo a diferença entre viver no espírito e viver na carne. Traz também como se houvesse uma lei de acordo com o espírito e como se houvesse uma lei de acordo com a carne. Está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha como eu falei, olha só. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqueles que estão em Jesus, que vivem de acordo com a vontade de Jesus, que vivem guiados pelo Espírito Santo, já não vivem mais de acordo com a lei da carne. A lei do Espírito fala umas coisas, dá uma direção, e a lei da carne dá outra direção. Vou desenvolver a leitura aqui e você vai entender melhor. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, já aqui já se trata da lei dos judeus, os mandamentos. Daqui se trata dos mandamentos, só teoria, só prática, antes da graça, antes de Jesus morrer por nós. Por quê? Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Jesus veio e morreu por nós, ele estava ali, tomando sobre si o castigo necessário, pagando uma dívida para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos o Espírito Santo. Por quê? Uma certa vez ele disse para os discípulos: é necessário que eu vá para que ele venha. É necessário que eu vá para que ele venha. Se tratando do Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Então o Espírito Santo veio habitar conosco e a gente viver de acordo com a lei do Espírito de Deus. Sabe? Porque sem o Espírito Santo é impossível a gente se tornar obediente a Deus. Sem o Espírito Santo nós não somos filhos de Deus. Sem o Espírito Santo nós estamos sem Deus. Assim, condenou o pecado na carne a fim de que as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. No que você tem pensado, o que você tem maquinado, o que você tem planejado, são coisas segundo a carne ou são coisas segundo o Espírito de Deus? Aí você passa a entender se você tem ou não o Espírito de Deus. Se você tem interesse e gosto pela leitura, se você tem interesse e gosto pela oração, se você tem interesse e gosto pela comunhão com a igreja, se você tem pensado em Deus ou se você tem pensado nas coisas materiais. Aqui você consegue ver a distinção. Tem pessoas, tem cristãos, tem pessoas que aceitaram a Jesus Cristo e fica se perguntando: será que eu sou batizado no Espírito Santo? Será que eu tenho o Espírito Santo? Pois eu não falo em língua, eu nunca falei em línguas. O falar em línguas não é necessariamente o único modo como você vai entender que tem o Espírito Santo. Porque tem pessoas que não falam em língua e já foram batizados no Espírito Santo. Entendeu? Então não leva isso como se fosse necessário. A principal característica de alguém que tem o Espírito Santo está aqui, ó. Olha só. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
tem a ver com o seu pensamento, suas intenções e os seus desejos. É claro que não vai ser 100%, pois ainda estamos na Terra. Ainda passamos por tentações, ainda passamos por dificuldades, coisas da carne. Mas onde está a tua mente, os seus desejos, os seus planos? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem vive segundo a carne não consegue se submeter a Deus. É impossível, como eu disse, sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus. É impossível viver de acordo com as vontades de Deus sem o Espírito Santo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Está vendo? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. A gente aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na nossa vida e passa a viver de acordo. O Espírito Santo vem e habita em nós. O Espírito Santo passa a ser o selo, passa a ser o selo de Deus em nós. No mundo espiritual, os demônios veem as coisas espirituais e vê quem é de Deus e quem não é. Porque quando ele olha para aquele que é de Deus, ele vê o selo, ele vê o Espírito Santo de Deus, o Espírito de justiça, o Espírito de verdade, o Espírito cujo pensamento está voltado para Deus. Cujo pensamento está voltado para Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o que habita em nós. E se esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, quando morrermos também seremos ressuscitados e levados com Ele. Para que onde Jesus está, nós estejamos também. E se por acaso Jesus vier antes da gente morrer, Ele levará a gente com Ele. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente se temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, Então vamos lá, conseguimos ver claramente que há uma diferença entre o comportamento de quem tem o Espírito Santo e o comportamento de quem não tem o Espírito Santo. Comportamento de quem vive de acordo com o Espírito Santo, comportamento de quem não vive de acordo com o Espírito Santo. E isso se revela pelos pensamentos. Primeiro pensamos, depois levamos para o coração, depois praticamos. No que você tem pensado? Será que você tem pensado muito só no trabalho, só na escola, só nas conquistas, só nas farras, só em romance? Ou você tem pensado em Deus, em como agradar a Deus, em como viver de acordo com Deus, sabendo que a sua vida aqui é passageira?
Todos nós estamos aqui de passagem. É necessário que a gente pare e pense. O que realmente importa? O que importa? Aquilo que permanece ou aquilo que é passageiro? O que importa mais, a árvore ou o fruto de um dia? Uma árvore ou uma manga? O que importa, a vida eterna ou a vida passageira aqui na terra? A palavra diz que a gente é que nem o orvalho que desce, depois some, que nem uma erva que cresce, depois desaparece. Hoje é, depois não é, que nem um vento que sopra, depois some. É rápido assim. A gente pensa que não, mas é. Mas eu tenho 32 anos de idade. Tempo atrás eu tinha 17. Sabe? E passou rápido. De 17 para 32. Foram 15 anos de idade. Passou rápido. Daqui a pouco passa mais 20. Tá eu com 52. Depois mais 20. 72. Quando for ver, tô velhinho, morri. Aí eu olho para trás e vejo, poxa, passou rápido e eu não percebi. É assim. Pergunta seu pai, pergunta sua mãe, pergunta seus tios, avós, se não é assim. Então você que é jovem, aproveite o máximo de tempo, usando o teu tempo da melhor forma. Até mesmo porque você não sabe quando vai morrer. Tem pessoas que morrem de jovem. Há pouco tempo teve um rapaz aqui da comunidade que morreu de infarto. E ele era jovem, possivelmente mais novo que eu. Então, vê os seus pensamentos, se você tem pensado nas coisas de Deus ou se tem pensado nas coisas do mundo. Aí você vai saber se o Espírito está em você ou não. Leve isso em oração para Deus. Seja sincero. Ah, Deus, eu tenho pensado muito nisso, nisso e nisso. Me ajuda a pensar nas coisas que realmente valem a pena. Por aqui encerro o vídeo de hoje. Grande abraço. Fica com Deus.